A Web Rádio MAP passa a apresentar o programa Naturalmente, na comunicação de André Bahia. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao programa Naturalmente. Prazer tê-los comigo, tê-los conosco. Hoje nosso programa tá bem especial. A gente vai abordar alguns assuntos muito interessantes que a gente já deu uma abertura no programa anterior, que aconselho a todos a dar uma pesquisada aí no nosso canal da web, né, no nosso canal do YouTube, e dar uma olhadinha. A gente falou muito sobre fitoterapia no último programa, né, e a gente vai dar continuidade agora, conforme o prometido, abordando como se preparam os fitopreparados. A gente vai falar também, hoje, a nossa personalidade, é uma personalidade muito especial para nós, que somos espíritas. Ele é um irmão muito querido, um irmão aqui no MAP, que a gente tem um apreço muito grande por ele, por ser um dos nossos mentores. A gente vai também contar alguns causos sobre essa nossa celebridade, vamos dizer assim, né? E principalmente a gente vai focar também na parte de botar a mão na massa, de como fazer, né? De como elaborar esses fitopreparados para que você, na sua casa, com segurança, da forma apropriada, possa estar lançando mão dessas ferramentas tão importantes. Vamos iniciar o programa agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos mais um dia trabalhando na obra do Cristo Jesus. Que toda a espiritualidade amiga esteja presente, que a falange de Bezerra de Menezes, nosso mentor do programa, possa estar nos intuindo, nos encaminhando para que a gente possa, da forma mais eficiente possível, estar levando informação, estar levando conforto aos irmãos que mais necessitam. Assim, vamos começar então falando quem seria essa nossa celebridade. A gente já falou de Francisco de Assis, a gente já falou de Bezerra de Menezes. Hoje nós vamos falar de uma pessoa chamada João Barbosa. Vocês conhecem João Barbosa? Pois é, João Barbosa, também conhecido como querido Frei Fabiano de Cristo, nosso irmãozinho Fabiano de Cristo, um dos mentores desta casa, do MAP, da nossa causa, e que hoje a gente, como eu sempre brinco, né, eu vou me aventurar em tentar contar um pouco, de forma bem abreviada, porque a história de um homem desse, a história de um espírito desse, que já para a gente ter uma noção da profundidade desse ser. Ele é a reencarnação de José de Anchieta. Se a gente for lá ver quem foi José de Anchieta, Padre José de Anchieta, já foi um irmão que naquela época, quer dizer, o Frei Fabiano de Cristo, vamos colocar João Barbosa, ele nasceu em 8 de fevereiro de 1676, já reencarnando de José de Anchieta. Olha bem, a distância de uma encarnação para outra. Naquela época, como José de Anchieta, ele já era um espírito super evoluído e ele voltou para uma nova missão, e a gente vai conhecer um pouquinho da história dele. Como eu disse, ele nasceu em Portugal, no vilarejo de Soengas, e foi criado na área rural, né? Uma certa idade ele se mudou para a cidade do Porto, região costeira de Portugal, e começou a trabalhar no cais do Porto, né? Numa companhia que fazia a exportação e importação de produtos para o Brasil, né? E vamos nos situar.
1790, ou quase 1676, quase 1700, vamos colocar aí, mais ou menos, né? A febre do ouro acontecia no Brasil, né? Então era depois daquele período que o Brasil ficou muito tempo ao léu, então a colônia caiu para dentro mesmo de tirar tudo que podia dos minerais, de todas as riquezas, e o ouro estava em voga, né? Então ele começou a ter notícia do Brasil. Então ele começou a ver que as coisas no Brasil tinha capacidade da pessoa enriquecer aqui, a custa de trabalho, mas tinha possibilidade. Então nessa época ele resolveu vir para o Brasil. E é interessante que ele veio para cá, e a porta de entrada para o que a gente depois veio chamar das Minas Gerais era por Paraty, aqui no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, né? Então ele ficou ali sendo um ponto de apoio para ele apenas, e ele começou a fazer várias viagens, e em determinado tempo ele ficou muito rico, né? Resolveu se estabelecer em Paraty. E o interessante, gente, que ele mesmo muito abastado, ele ficou, né, uma pessoa de posses, ele sentia um vazio muito grande dentro dele. Ele sentia uma angústia. A gente falou, e lá no programa anterior, quando eu falei de Francisco de Assis, eu fiz uma analogia com o Fabiano de Cristo, pela questão dos despertares deles, né? Francisco abriu mão do que era material em detrimento do espírito, mesmo sendo rico, filho de família muito rica. Fabiano, ele se tornou rico, muito trabalho, se tornou muito rico, e vamos lembrar, naquela época era trabalho mesmo, era braçal, transporte, tudo era precário. Mas nos dois casos, tanto Fabiano quanto Francisco de Assis, eles ficavam muito incomodados, alguma coisa faltava dentro deles, né? E o Bezerra de Menezes, ele em determinado momento, né, uma época da vida dele, ele foi fazer uma visita, veio aqui para o Rio fazer uma visita, veio de Paraty para cá, resolver algumas coisas, e ele chegou perto do convento de Santo Antônio. Olha que interessante. E ali, nas proximidades, ele veio a conversar com dois frades que ali estavam, dois freis que ali estavam, e do nada ele se manifestou a vontade dele de entrar na ordem franciscana. Vamos lá. Uma pessoa que sai do interior de Portugal, interior do interior, né? Vai para Porto, que é uma das 3 cidades maiores de Portugal, conhece as histórias do Brasil, se encanta, vem aqui para o Brasil, chega aqui no Brasil, rala muito, consegue a riqueza que ele veio buscar, mas ainda estava faltando alguma coisa. Ele vai fazer uma visita, sabedor já da história de Francisco, no convento franciscano. Ele manifesta essa vontade dele de entrar na ordem franciscana. Quer dizer, aquele passado dele todo de trabalho, de ganho material, não completou nada de forma que tenha gerado conteúdo para ele, que trouxesse para ele paz. Porque ele era um incomodado, porque ele via as desigualdades. E mesmo ele rico, ele não abandonava a ajuda ao próximo. Pois bem, dia 8 de novembro de 1704, nosso querido João Barbosa, ele não hesitou. Ele doou todos os bens materiais dele. E 2 dias depois, ou 3 dias depois, ele se apresentou na portaria do convento de São Bernardino de Sena, lá em Angra.
Quer dizer, de Paraty ele foi para Angra. E aí ele deixou de ser o João Barbosa, né? Ele 3 dias depois que ele fez essa doação dele, no dia 7 de novembro, ele já estava com o hábito, vestindo o hábito franciscano, né? E depois de 1 ano de muito trabalho, ele foi consagrado frei. Interessante, né? Você é consagrado frei, se abandona aquela vida sua anterior, e aí sim ele foi rebatizado, vamos dizer assim, né? Trocado o nome para Fabiano de Cristo. Pois é, em 1705 ele é transferido para o convento aqui de Santo Antônio, no Rio, né? Onde ele recebe o cargo de porteiro. Trabalhou por alguns anos ali. Em 1708, quer dizer, de 1705 a 1708 ele ficou como porteiro, e foi dado a ele o cargo de enfermeiro, sem ele ter o mínimo de conhecimento de medicina ou de princípios de medicina, nem nada, só dedicação e amor, né? Então ele ficou por 30 anos no convento. Por 30 anos ele se dedicando a ajudar o próximo, e de uma forma tão linda que ele, por muito tempo, ele dormia na enfermaria ele se mudou para a enfermaria do convento. Por quê? Porque ele tinha muito medo de alguém precisar dele a alta hora ou em horário diferente, alguma coisa que o fosse, e ele não está presente. Ou seja, dedicação total e completa. E assim ele ficou por 30 anos. Fabiano, gente, poucos sabem, mas Fabiano ele tinha a doença de Chagas, né, nas 2 pernas dele. E mais velho um pouco, ele teve um quisto no joelho dele, que ficou de tal forma que teve que ser aberto a ferros em 4 lugares distintos no joelho dele. E vamos lembrar, naquela época anestesia não tinha, foi na raça. O mais interessante é que os relatos de todos aqueles que trabalhavam com ele, que ninguém via Fabiano reclamar, maldizer. Fabiano recebia e agradecia por conseguir ainda estar fazendo minimamente o trabalho dele. Pois é, a gente às vezes fala sobre resignação, né? E às vezes o termo resignação, ele é muito atribuído a sofrer sem reclamar. Que na realidade, resignação é aquilo que você tem a possibilidade de, ao ter um insucesso, você conseguir retomar novamente, cair e levantar, né? E Fabiano raramente o viam caído, porque ele tinha o poder de, no agradecimento, de conseguir tudo aquilo que ele não conseguia fazer pela matéria, ele fazer pelo espírito, né? Fabiano tem uma peculiaridade muito interessante, que ele, como eu disse, né, ele desencarnou dia 17 de outubro de 1747. 3 dias antes, ele pressentiu o desencarne dele, né? Então ele pediu autorização ao superior do convento para poder abraçar todos os enfermos que ali estavam e os colegas de profissão, os colegas da enfermaria ali com ele. E tinha casos assim de que tem histórias que são contadas que esse superior, ele tinha dores terríveis, e Fabiano, mesmo com as perninhas machucadas, com o joelho machucado, ele ia lá. A gente tem aqui, que a gente brinca, né, a pomada de Fabiano, né? Ele ia naquela simplicidade de buscar. Vamos lá, gente, a gente está falando hoje de quê? De fitoterapia, né? O que Fabiano fazia, gente? Fabiano fazia fitoterapia. Ele não fazia um fitoterápico,
da indústria química. Não tinha isso. Era fitoterapia na essência. Ele fazia as medicações caseiras, né, que veio a chamar-se de fitopreparados. Ele preparava a pomada dele, o que ele tinha as mãos. Ele tinha o poder ali na mão dele de querer o bem, né? Quando a gente fala do reiki, quando a gente fala de outras terapias que tem imposição de mãos, de um passe. O poder que aqui tem, da gente poder estar sendo canal de Deus na obra do Cristo, ele fazia uso disso com maestria. Então ele saía lá do quartinho dele, ia lá no quarto com dificuldade, para poder medicar esse superior. E aí, 2 dias depois desse anunciado, que ele contou para todo mundo que ele iria desencarnar, acabou acontecendo esse desencarne dele. Como eu disse, Fabiano de Cristo, ele é a reencarnação do Padre José de Anchieta, né? Que até hoje, gente, se for olhar, Fabiano de Cristo, ele tem inúmeros hospitais com o nome dele, né? Ele tem uma falange espiritual muito voltada, como Francisco, como Bezerra de Menezes, voltada à caridade. E o que a gente vê que Fabiano morreu ou desencarnou? Desencarnou, mas morreu? Não. Francisco de Assis morreu? Desencarnou. Mas ele está vivo aqui. Ele está vivo aqui no MAP. Ele está vivo em quantos conventos, em quantos mosteiros franciscanos que tem por aí. Quantos hospitais, quantas escolas de Fabiano de Cristo. Ou seja, o legado. Então fica pra gente a dica, né? Como você quer ser lembrado? O que realmente você veio fazer aqui nesse plano? Então que Fabiano de Cristo, na sabedoria dele, que Francisco, que Bezerra de Menezes, que o Cristo possa estar nos iluminando para que a gente saia da inércia o quanto antes. Para que a gente, de novo, aquela frasezinha que eu gosto de falar sempre, a gente entenda que se tá bom pra gente, não tá bom para todo mundo. Se a gente tem condições de estar se alimentando, de ter um teto, de poder estudar, de poder pensar em comprar alguma coisa da matéria, Natal tá chegando aí, de dar presentes e receber presentes, se tá bom pra gente, não tá bom para todo mundo, não. E como estamos na matéria, os irmãos precisam do que está na matéria, do alimento, precisa da roupa, precisa do auxílio, precisa do calor humano. Então, que a caridade seja o nosso caminho. Vamos falar um pouquinho agora sobre... Vamos fazer uma retomada rápida aqui. Qual a diferença entre fitopreparado e um produto fitoterápico? Fitopreparado e fitoterápico. Fitoterápico é aquele que as plantas medicinais, elas são manufaturadas na indústria farmacêutica, né? E ali é retirado o princípio ativo, e aí é transformado ou em xarope, ou em comprimido, ou em atadura, seja a maneira que for, né, em plástico, seja a maneira que for, mas ela sofre um processo de industrialização, né? Então esse nome fitoterápico, só quem pode usar é a indústria farmacêutica. Da mesma forma que cura só pode ser atribuído a quem fez medicina, médico e médica. Então o fitoterapeuta, ele não executa cura, porque está no Código Penal e ele não pode. Da mesma forma, o que são os fitopreparados? Pois os fitopreparados, eles são aqueles preparados que antigamente eram chamados de
remédios caseiros, e são esses que a gente vai falar aqui, que a pessoa pode estar preparando em casa. A gente vai mostrar as técnicas e, claro, de uma forma bem en passant, mas dando um direcionamento, explicando como faz, para que cada um use. Mas importantíssimo lembrar, não é porque é natural que não faz mal. Então, se você vai fazer um chá por decocção, por exemplo, que eu vou explicar daqui a pouco, de erva cidreira, ou de camomila, ou de guaco, seja do que for, é importante você pesquisar esse item, pegar a orientação, de preferência, eu não posso falar obrigatoriamente porque fica estranho, né? Mas preferencialmente com um profissional habilitado, para que você faça o uso e aquele remédio não vire veneno. A diferença entre o remédio e veneno é a quantidade, é a dose. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então os fitopreparados que a gente vai, ao longo dos programas aqui, tá conversando. Hoje eu vou falar de alguns, mas a gente vai falar dos xaropes, a gente vai falar das tinturas, ou tintura mãe, a gente vai falar das pomadas ou os ungüentos, né? Dos cataplasma, da compressa, daqueles fitoterápicos que a gente faz por inalação, né? A gente vai falar sobre chás, e aí as três formas de você fazer o chá: por infusão, decocção ou maceração, né? A gente vai falar dos emplastos, dos óleos minerais. Esse aí eu vou ter que tirar um programa específico só para falar deles, de tão importantes que eles são. Das garrafadas, quem nunca ouviu falar, ou quem nunca chegou no interior e vê lá a pessoa tá com uma prisão de ventre, ou com uma gripe forte, alguma coisa, a pessoa chega lá, tira a garrafada, tem lá as ervas afins para aquele mal, né? A gente vai falar também do macerado e do uso direto. O uso direto, por exemplo, quando eu estou sentindo que meu fígado não está legal, vou lá, tiro uma folhinha do boldo, lavo e mastigo ela. Então é o uso direto. Então a gente vai falar desses vários itens. Eu vou começar aqui pela forma mais comum de se fazer um fitopreparado, né? Eu acho que quase que todos que são habilitados já fizeram chá, né? E quais são as três formas mais seguras de se fazer um chá? Primeiro, o chá por infusão. Por infusão é aquele chá que você ou ferve a água, e lá na xícara ou na vasilha tá lá, por exemplo, a camomila, ou o boldo, ou o poejo, ou a aroeira, seja o que for a erva que você está usando. Então você ferve a água e joga ela ali dentro, deixa ali por uns 5 minutos, coa no coador de pano, ou coa no coador de papel, tipo aquele coador Melita ou marca que seja, né? E você já está pronto para usar. Lembrando, chá é para uso direto, gente. Chá você não guarda mais que 24 horas. Em alguns casos você não consegue guardar nem 6 horas que ele azeda, né? Mas então, você fez, tomou aquele chá. Então, esse é por infusão. Ou você entorna a água dentro da vasilha com a erva, ou faz o contrário. Bota a água para ferver, quando a água ferve, você desliga e joga lá 1 colher ou 2 colheres para cada litro d'água em média, tá? Este seria o chá por infusão. Como o chá de infusão, para que ele é mais indicado? Para as folhas, para raízes moles, não raízes duras, para caules moles, para cascas mais moles, ou seja, para aquelas plantas medicinais que a extração do princípio ativo através da decocção ela é rápida, não tem que ser não é tão difícil, né? Já para esses casca, semente, essas raízes mais fibrosas, a gente já usa a decocção, né? Eu
Na realidade, as folhas, né, a gente faz por infusão. A decocção a gente usa exatamente para essas raízes, para essas sementes, que aí a gente faz de outra maneira. Por exemplo, você pega Vou dar um exemplo interessante aqui. A pessoa está com problema de insônia, né? Então, ela usa... vou escolher um bacana aqui. Uma erva doce. Erva doce, ela é macia. Então, se você usar a decocção, que é colocar lá fervendo 20 minutos, você vai perder todo o princípio ativo dela. Ele vai evaporar. Então, você já usa a infusão, tá? Mas, por exemplo, você pega uma semente de sucupira, quebra a semente. Olha o tempo que vai levar para poder aquele princípio ativo passar para a água. Aí, nesse caso, você já usa a decocção, né? Um outro exemplo, você pega uma cavalinha, né? A pessoa quer um diurético, está se sentindo inchada, quer usar uma cavalinha. Se você usar a decocção para cavalinha, vai acontecer o mesmo caso da erva doce. Você vai perder, o tempo que ela estiver cozinhando ali, você vai perder todo o princípio ativo. Aí você usa a infusão. Coloca, tampa, 5 minutinhos, tira, já bebe. Inclusive aquela água que fica no fundo da tampa, você escorre ela para dentro, que ali tem óleo essencial. Você coloca e toma. Mas decocção para sementes, para cascas duras, por exemplo, pau-tenente. Pau-tenente é difícil demais, porque ele é rasurado, ele é madeira. Então você tem que colocar ele ali pelo menos 20 minutos, né? De 10 a 20, quanto mais dura, mais tempo. E depois você deixa, depois que desliga o fogo, mais uns 10 a 15 minutos para poder, aí sim você coar e utilizar. Mamica de cadela, por exemplo, para quem tem problemas de pele, né? Até vitiligo. A mamica de cadela é uma madeira mesmo. Ela é uma madeira mesmo. Você, para usar, se você não usar decocção, você não consegue tirar o princípio ativo dela, né? E tem uma terceira, e é interessante na decocção, gente, que diferente da infusão, que depois da água fervida você coloca a planta, na decocção você já coloca a planta, ou a madeira, ou a raiz, na água fria e bota no fogo, para poder, à medida que a água for esquentando, vai gerando aquele princípio da física, né? Todo corpo que se aquece tende a dilatar, e quando ele dilata, ele vai expelindo os princípios ativos. Vamos lá. O próximo chá é o chá por maceração, né? É interessante que você coloca a planta na água fria. E você pode deixar, por exemplo, de molho por 10 a 24 horas para ela retirar. Eu dei um exemplo da mamica de cadela, e é muito interessante porque a mamica de cadela é como se você pegasse um tronco, né? Ela é um arbusto, e não mais grosso que isso. Você vai e corta ele em 4, como se fosse um gomo de cana, né? Cana, você corta em 4 ali. Você coloca você pode fazer uma decocção com ele, bacana. Mas você vai obter muito mais resultado se você usar maceração com ele. Porque ele vai ficar ali, a depender, por 20 a 24 horas, soltando aos poucos, porque é mais difícil, mas soltando aos poucos o princípio ativo dele naquela água. Aí fica pronto para tomar. Então vamos lá. Infusão. Ferve a água e acrescenta a planta. Ok? Decocção. Você coloca a planta na água fria e chega fogo nela. Ok? E maceração. Você coloca a planta, ou a raiz, ou a folha,
seja o que for, direto na água fria e deixa pelo tempo. Se for uma flor, uma raiz mole, alguma coisa que libera fácil, você deixa de 8 a 10 horas. Se for uma mica de cadela, uma sucupira, aí você deixa 24 horas, ok? Vamos para um outro fitopreparado aqui, que eu gosto demais de fazer, gente, que é o xarope. O xarope ele tem algumas maneiras de fazer. Eu vou explicar para vocês a que eu gosto e que eu acho mais simples, né? Sempre que você vai fazer um xarope ou qualquer fitopreparado que você vai usar mais de uma planta, o que é o importante? Que você utilize plantas que têm propriedades afins similares. Por exemplo, você vai fazer um xarope para gripe, porque todo mundo acha que xarope é só para gripe. Não é, né? Você pode usar xarope para dor, você pode usar xarope para outras coisas, mas vamos supor que seja um xarope para gripe. Todo mundo sabe que guaco é espetacular para gripe, então você vai lá, coloca o guaco. A gente sabe que, por exemplo, a camomila é excelente anti-inflamatório, é boa também. O hortelã é espetacular. Aí você pode acrescentar outros itens ali que tem propriedade anti-inflamatória e que tem a propriedade também de aumento de imunidade, né? Então, você prepara um chá forte. Eu faço e gosto de fazer dessa forma. Então você usa lá a infusão ou a decocção, a depender do quanto é duro cada uma dessas plantas, né? Mas se for, por exemplo, camomila, guaco e capim-limão, eu vou fazer maceração nela, mas eu vou fazer um chá bem forte, uma quantidade maior de itens, de produto, né? Ali, para poder ficar um chá bem forte. E aí depois desse chá forte, eu posso fazer duas coisas. Eu posso misturar o mel diretamente, só nesse chá forte, já vai ficar um xarope bacana. Mas eu posso também fazer o seguinte: nesse chá forte eu acrescento ou rapadura, ou o açúcar mascavo, né? E vou cozinhando até ele dar o ponto de xarope. O que eu posso estar fazendo? Tá colocando ali também, depois de o fogo desligado, depois de já estar mais frio, acrescentando álcool 70 ou até cachaça, para poder aumentar. Porque quando a gente fala isso, gente, a gente pensa aquela pessoa também do interior que tem menos acesso a algum requinte ali de ter uma farmácia ali para comprar um álcool 70, que até hoje em dia é difícil de ser comprado, né? Só que tem que ser o álcool de cereal, não pode ser o ideal que não seja o álcool normal, tá? Então você coloca para quê? Para aumentar o tempo de conservação daquele xarope. Ou seja, fez o chá forte. Vou dar um exemplo de um chazinho que eu fiz outro dia para uma pessoa muito querida. Eu fiz com cúrcuma, eu coloquei capim-limão e coloquei guaco, né? Fiz o chá forte, acrescentei fiz com mel, né? Muito rapidamente a garganta da pessoa estava legal, né? Como a lei diz, eu harmonizei essa pessoa, eu não curei, né? Quem cura é médico e médica. Então eu harmonizei essa pessoa. Ela estava com a tosse muito irritada, ela passou a expectorar e melhorou de forma com uma certa rapidez. Então esse xarope, esta é uma das formas mais simples que você tem para poder fazer, tá? Vamos falar agora, e esse xarope também é chamado de lambedor no interior, né? Vamos falar agora de tintura mãe. Olha, eu acho que eu já falei aqui algumas vezes que a homeopatia, ela
você pode usar itens do reino animal, do reino vegetal e do reino mineral, né? Ainda tem os nosódios, que são da própria doença, você retira. Por exemplo, eu estou com um machucado aqui que ele não sara. Eu posso tirar um pouco dele, fazer um nosódio, tomar para combater esse próprio machucado. E na homeopatia, toda a parte que vem do reino vegetal, as homeopatias que são do reino vegetal, elas são advindas da tintura mãe, que é da fitoterapia. Ou seja, como é feita essa tintura mãe? Ela funciona da seguinte forma. Você pega, por exemplo, eu quero fazer uma tintura de aroeira, ou de camomila, seja qual for, ou de abacateiro, não interessa. O que eu faço? Eu pego ou pico ou rasuro, que é esfarelar o máximo que eu posso, coloco essa planta medicinal dentro de um vidro e completo ele, para que ele fique acima da erva, com álcool 70 de cereal. E aí entra uma atribuição muito interessante. Poucos sabem por que o nome é álcool 70, né? Porque 70% é álcool e 30% é água. E quando você faz a tintura mãe, os princípios ativos, eles se fixam nesses 30% da água. Porque os 70% do álcool é apenas e tão somente para conservação. Então, um álcool 70, ele quer dizer ou 59 ou 52, ele significa que aquela nomenclatura principal é a quantidade ou do cereal fermentado ou da cana fermentada, né, que aí é o álcool de cana, e o restante é água, é onde o princípio ativo ele é fixado. Então você picou lá, jogou lá um tantão de camomila num vidro, encheu de preferência um vidro escuro, completou com água até 2 dedos ali acima da planta, fechou, de 5 a 15 dias. Todo dia você vai lá e dá uma sacudida nele. Todo dia você vai lá e dá uma sacudida nele. Depois do 5º dia, por exemplo, se for uma camomila, que ela é muito rápida, ela solta o princípio ativo dela, é muito rápido. Depois de 5 dias você vai, pega aquilo que está no vidro, coa, ou deixa decantar bem, né, a planta para baixo, coa, pega aquele líquido coado, guarda num vidro, de preferência um vidro escuro também, guarda no vidro. Nesse resto da planta que ficou aqui ainda, você recompleta com álcool 70, tampa, deixa por mais 5 dias. Todo dia indo lá e sacudindo. Ao final dos 5 dias, você vai coar e misturar esta segunda leva com aquela que você já separou. Importantíssimo, gente, toda vez que você fizer um fitopreparado, toda vez, seja um xarope, seja uma tintura mãe, você precisa rotular. O que é rotular? Você tem que falar o que é, quais os componentes que estão ali, né? Quais as propriedades, de repente, que eles atendem. Então, é xarope antigripal que contém isso, aquilo, outro, né? E a data que foi fabricada, porque você vai ter uma validade para aquilo, né? Por exemplo, essa tintura mãe que eu estou falando, ela tranquilamente dura 2 anos no álcool 70, sem medo de ser feliz, né? Já aquele xarope que a gente acabou de falar, que a gente coloca um pouquinho ou da cachaça, por causa da questão do álcool da cachaça, né? Ou o álcool 70, ele vai durar bem menos, porque a quantidade que ele tem ali é muito menor. Você imagina, álcool 70 numa tintura mãe, só tem ele lá. Já no xarope tem outras coisas que estão ali que vai diminuir a quantidade de álcool nele, né? Então essa tintura mãe, gente, como você pode usar? Com a tintura mãe você pode fazer emplasto, com a tintura mãe você pode fazer xarope, com a tintura mãe você pode fazer pomada. Então a ideia da tintura ser a tintura mãe, o que ela é? Ela é o fato gerador para várias outras coisas, né? Então,
eu faço a tintura mãe de aloe vera, babosa, e depois eu posso transformar ela numa pomada para passar em queimadura, né? Então, muito nesse sentido. Hoje a gente falou, então, de decocção, a gente falou de maceração e a gente falou de... Qual foi o outro? Tá, desculpa. Infusão, decocção e maceração. A gente falou do xarope, ou do lambedor, que no interior é chamado de lambedor, e agora a gente acabou de falar da tintura mãe. Lembrando que lá no xarope e no chá, né, são formas de você extrair o princípio ativo dessas plantas que a gente está usando. Eu vou falar agora de uma coisa. A gente tem aquela parte do programa que a gente ou fala de uma poesia ou fala de um ponto aleatório, alguma coisa do tipo, né? Eu quero falar um pouquinho ainda sobre Fabiano de Cristo. Antes eu quero lembrar, gente, que aqui na parte de baixo do nosso vídeo, você pode fazer as perguntas, as observações, e é importante que vocês deixem essas perguntas aí, que nos programas seguintes a gente pode estar procurando a informação e levando até vocês, né? Quando a gente não sabe, a gente vai atrás e descobre como é que funciona. E também, assim, coisas que vocês acham que sejam de interessante, de relevância para o programa, tá? Conto com a ajuda de todos. Mas um causo de Fabiano de Cristo, a gente entender quem era esse espírito, né? Certo dia, Fabiano, ele lá no convento, ele de Santo Antônio, ele tinha um responsável. Fabiano era bem humilde, né? Assim, ele foi um camarada que ficou rico à custa de muito trabalho, mas ele não era um estudioso, né? Vamos dizer assim, a questão dele, ele não era tão letrado. E como ele era um frei mais novo, os freis mais antigos, eles tinham cargos superiores, né? E o encarregado lá de liberar as cestas, vamos chamar hoje de cesta básica, para os pobres, ele fez uma reclamação pro superior da ordem, que o Fabiano estava tumultuando muito, porque toda vez que o pessoal chegava lá para poder pegar a comida, em vez deles pegar a comida e ir embora, eles queriam pegar a comida e conversar com o Fabiano. Aí o superior chegou no Fabiano e falou assim: poxa, tu não tá vendo que tu tá tumultuando? Aí ele, naquele jeitinho dele, falou: senhor, tumultuando como? Eu tô aqui apenas e tão somente respondendo o clamor dessa pessoa que veio não só necessitada do alimento do corpo, mas também do alimento da alma. Aí, isso no meio de todo mundo, porque o superior chegou e chamou ele no meio de todo mundo, né? E ele respondeu com pureza de coração, aquela pureza que só os que vestem a armadura da humildade têm. E ele falou, fez aquele silêncio, né, quando o Fabiano respondeu o mestre, não, o superior, e ele falou assim: pois é, porque vamos lembrar o que o Cristo nos ensinou. O que o Cristo nos ensinou? Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Eles estão vindo. O que eu tenho que dar para eles? Eu não tenho nada para oferecê-los senão o meu amor, tal qual Cristo nos orientou. E aquilo, o silêncio naquele local foi ficando assim, fúnebre, né? E aí a voz da razão falou mais alto, né? O superior chama
esse que fez a reclamação do Fabiano, e fala com ele: a você a tenha em dar e distribuir o alimento da alma, do corpo. E ao Fabiano, deixa que ele vai prover o alimento do espírito. Ou seja, Fabiano, numa época que hoje a informação ela corre muito rápido, né? Então hoje uma pessoa virar e falar que não tem ciência de uma determinada coisa, é porque ela nunca teve interesse em se aprofundar nisso. Se a pessoa falar que não tem conhecimento da caridade, é porque ela não quis se aprofundar na caridade. Se a pessoa não tem, seja o assunto que for, ela tem onde pesquisar. Mas naquela época era só pele, feeling. E Fabiano, ele demonstrou que, na realidade, o verdadeiro cristão, ele sabe da necessidade da matéria, ele trabalha em prol do bem-estar do irmão pela matéria, mas ele não abre mão e não coloca em doses diferentes o alimento do espírito também. Eu já contei, e nosso programa está chegando ao fim. Eu gosto de contar um caos, como bom mineirinho, né? André Bahia, mas esse Bahia aí não é de baiano, é de mineirinho. Meu avô, cresci na igreja, com a família católica, e meu avô, ele era vicentino e me levava para a Sociedade de São Vicente de Paulo, que tal qual Francisco, tal qual Bezerra de Menezes, tal qual Fabiano de Cristo, era um ser que se preocupava com o bem-estar do outro. Era um irmão muito, muito querido. E ele saía com uma latinha de leitinho, né? Me botava na bicicletinha dele, subia uns morrão brabo, chegava lá em cima, umas palafitazinhas, umas casinhas de zinco, telha de zinco lateral, e levava uma latinha de leite para uma família, às vezes, que tinha 6 crianças, 7 crianças. E eu, muito novo, um dia eu falei assim: vô, mas que adianta essa latinha de leite para esse tanto de menina aqui? Não dá nada para ninguém. E quando a gente chegava, era assim, que a gente entregava, a pessoa já pegava, corria lá, pegava uma água, já fazia, por quê? Já tinha gente com fome e aquele leite chegava para ajudar. Só que aí meu avô me ensinou o que é caridade. Ele me mostrou que aquele leite ali, ele ia durar uma refeição, se pouco, se muito, uma refeição. Mas a palavra que era dita ali dentro, a oração que era feita ali dentro, ia aumentar a resistência daqueles irmãos ali frente aos desafios da matéria que eles estavam vivendo. Então, muita gratidão a seu Otávio dos Anjos, meu vozinho. E com essa mensagem que a gente encerra o programa de hoje. Espero que tenham gostado. A gente sabe que fazer um programa ao vivo, a gente nem sempre sai como a gente quer, mas com certeza, cada palavra, cada ideia que aqui é compartilhada, ela é com o intuito da gente não atrapalhar a obra do Cristo. E assim, desejo a todos que Deus nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer sobre nós a tua luz hoje e sempre. Paz e bem a todos. Até o próximo programa. A Web Rádio MAP apresentou o programa Naturalmente, na comunicação de André Bahia. Que bom ter você aqui. Você está ouvindo a Web Rádio MAP, a rádio de amor ao próximo.